companheiros e amigos da Pecuária de Leite. Ficamos praticamente 2 meses, né, sem produzir nenhum vídeo, por alguns acontecimentos pessoais, mas também porque nós precisamos obter alguns feedback, já que no nosso YouTube a gente não teve formalmente nenhum produtor, ninguém fez algum comentário que podíamos falar alguma coisa diferenciada. Então nós fomos buscar isso em loco e obtivemos de alguns produtores alguns feedback, né, do que foi produzido e o que serviu, o que não serviu, o que eles gostariam de que a gente viesse a fazer novos comentários. E nós, diante desses feedbacks, desses retornos que nós obtivemos, nós resolvemos gravar hoje esse 5º vídeo nosso, falar do enfoque da assistência técnica necessária, naturalmente, dentro da atividade leiteira. E para isso nós dividimos esse nosso vídeo em tópicos em que nós falaremos sobre a assistência técnica ideal. Vamos falar também das modalidades de extensão rural. Vamos falar o porquê que o produtor de leite necessita tanto de uma boa assistência técnica. E vamos falar também como não deve ser executada uma assistência técnica para a atividade rural. E por último, vamos fazer um comentário. Por que são as cooperativas que fazem a assistência técnica? Né? Então, vamos iniciar falando sobre uma assistência técnica ideal. A assistência técnica ideal é aquela em que o técnico vai na nossa propriedade com uma visita, né? Vai lá em loco na nossa propriedade, pelo menos uma vez por mês. E que o tempo que ele fica lá seja pelo menos meio período. Assista pelo menos uma das ordenhas ou a ordenha, quando nós fazemos uma ordenha diária só. Lá, esse profissional vai analisar cada categoria nossa, como que está as condições corporais de cada categoria, como que está sendo feito o manejo, a alimentação e a sanidade. Ele vai, de posse dos controles que a gente faz dentro da propriedade, analisar como que está os nossos índices zootécnicos. Ele vai fazer também um diagnóstico reprodutivo das nossas vacas e das nossas novilhas. E, administrativamente, ele vai nos ajudar a melhorar o nosso controle que nós fazemos. Ele vai nos ajudar a fazer um planejamento para a nossa atividade. Ele vai nos ajudar a identificar oportunidades dentro da nossa atividade. Isso são as metas daquele profissional dentro da nossa propriedade rural. O que ele deve fazer? Bom, isso nós tratamos de uma assistência técnica ideal.
Agora nós vamos conhecer, que é importante que a gente conheça, para a gente saber quais são as diferenças, porque às vezes se generaliza. Ah, eu dou assistência técnica. O que é assistência técnica? Assistência técnica só se materializa através de uma visita in loco, lá na minha propriedade. Não confundir assistência técnica com a modalidade visita, porque a assistência técnica é uma visita, é uma das modalidades que se faz de extensão rural. Mas há pessoas que falam, eu dou assistência técnica, mas a assistência técnica que ele generaliza, por exemplo, é um dia de campo, um dia demonstrativo, reuniões, palestras. Ele trata isso como assistência técnica. Isso não é assistência técnica, isso é ensino rural. A assistência técnica só se materializa através de uma visita na minha propriedade. Então é importante conhecer. Por quê? Porque as outras, dia de campo, dia demonstrativo, reuniões, palestras, são normalmente transferência de conhecimentos coletiva. Mais de um produtor participa. E não necessariamente é dentro da minha propriedade. Vocês conseguiram entender? Agora, uma visita não. A visita, que seria a assistência técnica, não. Isso é dentro da minha propriedade, que o profissional vai lá uma vez por mês, fica lá meio período, isso é uma assistência técnica. Então, conseguimos diferenciar entre extensão rural. Então, a assistência técnica é uma das modalidades de extensão rural, porque a assistência técnica se faz através da visita, e a visita é uma das modalidades de extensão rural. Bom, conhecendo isso, agora nós vamos tentar entender o porquê que o produtor de leite ele necessita tanto da assistência técnica. Porque a atividade dele é multidisciplinar. Ele trabalha com animais e trabalha com vegetais. Ele é um produtor de, muitas vezes, de grão e é também um produtor animal. Então ele, por exemplo, precisa de um médico veterinário para estar fazendo um diagnóstico das suas vacas. Ele precisa de um zootecnista para estar fazendo o balanceamento, o manejo da alimentação daqueles animais, de cada categoria animal do meu rebanho. Balanceamento daquela ração, fazendo indicação. Ele vai precisar de um engenheiro agrônomo, por exemplo, se ele vai plantar, por exemplo, um milho para fazer silagem, ele precisa daquele engenheiro agrônomo, porque aquele engenheiro agrônomo vai recomendar para ele a calagem, se precisa de fazer calagem, que tipo de calcário ele deve usar, qual adubação ele deve fazer, adubação de plantio, de cobertura, na pastagem dele, qual adubação que ele deve fazer. Isso é um engenheiro agrônomo quem tem esse conhecimento. E ele precisa do técnico agrícola para estar efetivando essas tecnologias lá dentro da propriedade dele. Então ele precisa desses 4. E até porque, para você ser proprietário, produtor de leite, não tem nenhuma exigência que para você ser produtor de leite você tenha que ser engenheiro agrônomo, médico veterinário, zootecnista ou técnico agrícola. Não se exige. Para você ser produtor de leite, você precisa ser técnico agrícola. Não tem nenhuma exigência. Então, se eu não tenho nenhuma exigência, eu vou precisar desses 4 profissionais. Correto? E agora a gente vai entender por que e como não deve ser feito assistência técnica. Como normalmente acontece? Como que ela é feita normalmente? Eu conheço uma cooperativa que ela é, vamos dizer assim, ela, na maioria, ela está fora. Ela faz uma assistência técnica diferenciada, mas a maioria das cooperativas
fazem dessa maneira que eu vou citar aqui, né? Ela contrata o profissional, cede um automóvel para o profissional e direciona ele para uma localidade que tem lá, às vezes, 20 ou 30 produtores, para que aquele profissional, de posse desse automóvel, vá visitar os produtores. Então, aquele profissional tem sob a tutela dele, por exemplo, entre 20 ou 30 produtores de leite. Tá. O que acontece? Vamos, por exemplo, um médico veterinário. Ele está lá, naquela região lá, e sob a tutela dele tem lá 20 e poucos produtores de leite. Um belo dia chega um produtor dele, produtor que ele dá assistência. Olha, eu estou com esse resultado da análise do solo, eu pretendo plantar um milho para fazer silagem, eu quero que você me indique se eu preciso fazer calagem, qual é o adubo que eu uso, qual a cobertura que eu faço, e até que híbrido eu uso para fazer a silagem. Ora, aquele profissional é um médico veterinário. Ele, como médico veterinário, ele tem a prerrogativa, ele tem o conhecimento, ele teve a formação para fazer uma recomendação de adubação e calagem? Claro que não. Claro que não. Mas ele está lá isolado, ele está lá sozinho, ele não tem suporte técnico, né, naquela região. Então o que vai acontecer? Muitas das vezes, ele vai entrar na internet e vai pegar uma receita de bolo e vai fazer uma recomendação. É culpa daquele profissional? Não. Ele vai fazer porque ele sabe que se ele não fizer essa recomendação, a assistência técnica dele vai estar capenga, vai estar faltante. Então ele vai fazer uma recomendação. Da mesma forma, por exemplo, aquele zootecnista, ele está lá também, sob a tutela dele tem mais de 20 produtores. Um belo dia chega um produtor e olha, eu estou lá com uma vaca, eu já inseminei ela por 3 vezes e agora fiz a 4ª inseminação, está com 50 dias atrás, eu queria que você visse ela para mim, para ver se ela está prenha, e se ela não está prenha, o que está acontecendo. O que esse produtor está pedindo para aquele profissional, zootecnista, para que ele faça um diagnóstico reprodutivo daquela vaca. Ele tem a prerrogativa, ele tem a formação e o conhecimento para estar fazendo isso? Claro que não. Mas às vezes ele vai tentar fazer. Porque se ele não fizer a mesma coisa, ele vai ver a assistência técnica dele capenga. É aquilo que o Faustão fala no programa dele. Se vire nos 30, meu irmão. Agora é culpa dele? Não, é culpa da estratégia que aquela cooperativa planeja para assistência técnica. E isso causa o quê? Para o produtor, causa uma assistência técnica antiética, seletiva e, a maioria das vezes, pouco eficiente. Então, isso é uma forma como não deve ser executada a assistência técnica. Existem outras formas? Claro que existe. Com planejamento estratégico, com um cuidado, com foco no produtor cooperado. Bom, agora nós vamos entender. Vocês perceberam que nós estamos olhando a assistência técnica sempre para o lado do produtor. Né? Nós vimos como que deve funcionar, ser uma boa assistência técnica ideal. Nós vimos por que o produtor de leite necessita de uma assistência técnica e nós vimos como não deve ser feito. E agora nós vamos entender por que a assistência técnica, na grande, enorme maioria das vezes, se não 100% das vezes, quando é executada por uma cooperativa. E por que a cooperativa ela faz isso? Por que ela se embrenha nisso? Vamos entender isso. A cooperativa, ela está, quando ela se forma, ela está toda a legislação de cooperativismo está
dentro de uma lei chamada 5764/71. Essa lei aí é que tem todo como se deve formar, como se deve gerir, como que se deve administrar uma cooperativa. Dentro dela, dessa lei, tem a filosofia do cooperativismo e outras características diferenciadas que o cooperativismo carrega dentro do seu bojo. Então, essa lei 5764/71, que as cooperativas estão sobre toda a sua formação, tudo dentro dessa lei. Essa é a lei do cooperativismo brasileiro. E é dentro dela que as cooperativas devem estar, né, como empresas cooperativas. Né? Essa lei, ela cria, entre outras coisas, nós vamos saber, por exemplo, a filosofia do cooperativismo. Né? Porque quando você, lá na lei, dessa lei, diz que para você criar uma cooperativa, você tem que ter no mínimo 20 cooperados. Diferente, quando você vai criar uma empresa de laticínio, você vai lá, basta um proprietário, ele vai lá e obtém o CNPJ para, como uma empresa, tocar o laticínio. A cooperativa não. A cooperativa, essa lei diz que no mínimo 20 CPFs. Então a cooperativa é o quê? É uma associação de pessoas. São vários CPFs que se juntam para formar um CNPJ maior. Um CNPJ com maior poder de barganha, que traga benefícios para cada um deles. Isso é uma das filosofias do cooperativismo. Se a cooperativa é uma associação de pessoas, cada pessoa daquela põe seu CPF para formar um CNPJ maior, quando ele produz seu leite e disponibiliza para a cooperativa, a partir dali não cessa seus direitos nem seus deveres. Na indústria de laticínio, sim. Na empresa de laticínio. Você entregou o leite, está dentro da normativa do Ministério da Agricultura, a partir dali o laticínio como empresa faz o que quiser. A cooperativa, dentro da cooperativa, não. Você precisa entregar o leite dentro da normativa do Ministério, mas aquele leite, até a entrega no balcão do consumidor, ou do supermercado, até ali, aquele produtor cooperado faz parte de tudo aquilo, com direitos e com deveres. Então, a cooperativa para o produtor cooperado é uma extensão, a cooperativa como agente, como planta industrial, como organização, ela é uma extensão da atividade que o produtor tem na sua fazenda. Vai até a cooperativa. O leite dele sai de sua propriedade e vai até a cooperativa. E dentro disso aí, ele tem direitos e deveres. Quais são os direitos? Ele tem direito, por exemplo, a participar das sobras anuais com as prestações de conta da cooperativa. A cooperativa deu resultado positivo ou negativo, aquele produtor cooperado faz parte, ele tem direito a fazer parte, a ter acesso a essas sobras.
Isso é um direito. O outro direito que ele tem, como produtor cooperado, é a assistência técnica. Através, nós vamos entender agora, por que ele tem direito à assistência técnica. Então ele tem direito às sobras e tem direito à assistência técnica. E ele tem também deveres. Por quê? Por que ele tem deveres? Está lá nas cartilhas da OCB, Organizações das Cooperativas Brasileiras. Cada produtor cooperado é um autogestor da sua cooperativa. Né? Como ele, como produtor cooperado, sem fazer parte do Conselho Fiscal, Conselho Administrativo daquela cooperativa, ele é um autogestor. Ele é, a partir do momento que ele se torna mais disponível para a sua cooperativa, mais participativo, e ele fale da cooperativa com corporativismo, com orgulho de fazer parte daquilo. Então, esse é o dever, participativo, disponível e corporativo. Então, isso, em síntese, é a filosofia do cooperativismo, que está no bojo dessa lei 5764/71. Agora, essa lei tem mais além da filosofia, ela trata de mais 3 situações. Do ato cooperativo. O que é o ato cooperativo? O ato cooperativo é o quê? É uma das grandes vantagens de você fazer parte de uma cooperativa. Porque lá diz que toda negociação feita entre a cooperativa e seu cooperado, e entre o cooperado e a cooperativa, e as cooperativas entre si não embute nem impostos e nem contribuições sociais. Qualquer outro item que vem no bojo dessa lei 5764/71, a reserva financeira. Lá também institui a reserva financeira, em que toda cooperativa deve retirar 10% da sua prestação de conta anual, do seu resultado positivo, tem que retirar 10% para uma eventualidade de uma reserva financeira. Então ela tem que deixar lá essa reserva financeira, lá, 10%. E o último, que é o RATS, que é a Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social, em que obriga toda a cooperativa a retirar do resultado positivo anual, na prestação de conta, 5% para fazer o RATS, para dar assistência técnica, educação e social dos seus cooperados. Daí vem que a cooperativa é uma associação de pessoas. Então, aí embutido nesses atos, esses 5% é que está a assistência técnica. E é óbvio, uma cooperativa que se preocupa, tem um foco, né, ele foca os seus produtores cooperados, ele vai direcionar todo aquele 5% para uma assistência técnica diferenciada. Entenderam agora? E num outro vídeo que nós fomos gravar, até agora nós olhamos a assistência técnica pela visão de um produtor cooperado. No outro vídeo que nós fomos gravar, nós vamos gravar com a visão como se nós fizéssemos parte de um conselho administrativo. Qual é a visão daquele administrador da cooperativa dentro da assistência técnica, olhando como um administrador da cooperativa? Como que ele deve olhar? Qual é a visão que ele tem disso tudo? Correto? Então ficamos aqui nesse vídeo em que a gente tentou delinear as necessidades de se ter assistência técnica. Até a próxima, senhores!